ontem a preparação para o jogo de volta contra o Vitória, esse jogo de Copa do Brasil amanhã, após uma grande atuação no Brasileirão diante do Grêmio, em Porto Alegre. O Flamengo busca concluir outro objetivo para o primeiro semestre do ano. A classificação, obviamente, para as oitavas da Copa do Brasil. Vene, o Flamengo tem vantagem no placar, vai ser um jogo difícil no Barradão. Meu amigo Jair Ventura, vem que vem, que ele gosta, né? Ele gosta de jogo grande, mas o Flamengo tem que passar, né? Tem que passar uma palavra forte. É verdade, Vene? A gente precisa levar em consideração o adversário. É muito difícil, é um clube da Série A que está disputando a Série A. E eu sempre falo que, embora esteja, digamos, ali do meio para baixo na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe que compete muito, graças também ao bom trabalho do Jair Ventura. E jogar contra o Vitória dentro do Barradão é muito difícil. Não por conta, não só do time, do Jair Ventura, mas a torcida também carrega muito a equipe. É um duelo complicado. Mas, enfim, eu acho que o Flamengo chega como favorito, mesmo jogando fora de casa. E, claro, tem a vantagem do placar, porque venceu o jogo de ida por 2-1, pode até mesmo empatar. E para esse duelo, Fernandinho, o Flamengo pode ter aí alguns jogadores considerados titulares. Por exemplo, Jorginho e Everton Araújo estão suspensos no final de semana contra o Atlético, podem jogar. Eu, se eu fosse o treinador do Flamengo, botaria também Samuel Lino, Varela e Léo Pereira, jogadores que estão pendurados no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não podem levar cartão amarelo, senão vão ser desfalques contra o Palmeiras. Então eu não botaria esses três também no final de semana e botaria no jogo contra o Vitória pela Copa do Brasil. Então, assim, o Flamengo... Final de semana é contra o Atlético, na Arena da Baixada. É um jogo difícil também, mas o jogo seguinte é contra o Palmeiras, que não é tem considerado... jogador que não joga em sintético no Flamengo? Tem alguns, né? Quem? De La Cruz, por exemplo, não joga. O Saúl recentemente deu uma entrevista à imprensa espanhola criticando demais um problema, né? os gramados do futebol brasileiro e também a grama sintética. É extremamente complicado. Já é mais um problema. O Paquetá, por exemplo, é um jogador que pode voltar e eu acho que só não vai voltar no domingo justamente por conta da grama sintética. É complicado. Dá pra fazer o Pulgar também? O Pulgar, ele pode até voltar já no jogo contra o Vitória. Existe essa dúvida e essa dúvida vai ser tirada no treino da tarde. Porque já dá para planejar o jogo, como o Caio falou em relação ao Vasco, os jogadores que estão suspensos, e se tem essa estratégia pensando na grande final do primeiro turno, que é contra o Palmeiras, já dá para pensar em relação também à estratégia do sintético, porque se tem jogadores que não jogam no sintético, antecipa e bota eles para jogarem na Copa do Brasil, né, Vene? Por isso até mesmo que o Jorginho, eu acho que ele cavou esse cartão amarelo, por dois motivos, para não correr o risco de ficar fora contra o Palmeiras e por ser grama sintética, para não ter que jogar em grama sintética, porque vários jogadores do Flamengo de fato não gostam. Mas, assim, tem que jogar, gente, tem que ter um time à disposição. Eu acho que independentemente do time no final de semana, o Flamengo pode chegar lá e vencer o Atlético, mas antes do Atlético tem o Vitória, que eu repito, é um duelo complicado, difícil, mas o Flamengo chega como favorito para esse duelo com o Leão. E o Arrascaeta vem tendo uma recuperação muito positiva depois de fraturar a clavícula que aconteceu na partida contra o Estudiantes, na Argentina. O médico do Flamengo, o Fernando Sasaki, até falou para a Flá TV sobre como anda a recuperação do meia, que corre contra o tempo, obviamente, para estar à disposição da sua seleção do Uruguai para a Copa do Mundo. Vamos escutar o que o médico do Flamengo falou. Estamos entrando agora no momento de retirada de pontos do atleta Arrascaeta. A evolução dele tem sido muito positiva, o atleta já está sem dor, realizando todo o trabalho na fisioterapia em tempo integral. Isso se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que ele tem consigo mesmo, toda a estrutura que o Flamengo também fornece nesse momento. Já iremos repetir a radiografia ainda essa semana e continuaremos com essa evolução dele. A expectativa tem sido ótima, principalmente pelos sinais que ele tem demonstrado. Uma ferida limpa, o atleta sem dor, realizando todos os movimentos sem nenhuma dificuldade. A gente já comentou aqui, né, Caio? O Caio, que também é professor de educação física, é muita falta de sorte se você ter uma lesão de cirurgia faltando um mês para a Copa, para um cara que vai brilhar muito na Copa, porque obviamente o Arrascaeta ainda está se preparando para ela, mas em contrapartida também um pinguinho de sorte de ser dos membros superiores facilita muito ali o médico trazendo boas notícias, uma coisa muito otimista em relação ao Arrasca, que deve estar com essa cabeça pensando, é a minha Copa do Mundo, né? Sim, Fernandinha, como a gente falou aí, é uma corrida contra o tempo, né? É um momento muito especial da vida do Arrascaeta, uma Copa do Mundo pela seleção uruguaia, no momento que ele vive na carreira, fazendo a diferença dentro de campo, podendo fazer uma grande Copa do Mundo e ser o nome da seleção uruguaia, por exemplo. Então, uma lesão que ele
com certeza está lamentando muito e corre contra o tempo para conseguir chegar lá, né? E é muito difícil, a gente sabe que não é uma lesão simples, mas como a Fernandinha falou aqui, ele consegue trabalhar os membros inferiores, manter o seu ritmo de treino ali dentro das suas limitações, obviamente, mas sem perder muita massa muscular, principalmente de membros inferiores, que façam com que ele tenha a força necessária, a força e a potência necessária para desempenhar o futebol, que é o que ele quer fazer na Copa do Mundo. E aqui vale a gente comentar também que a gente tinha falado que com certeza ia rolar essa parceria entre Flamengo e Arrascaeta para chegarem num denominador comum e trabalharem para que ele sirva a seleção do Uruguai também, porque o clube também entende que isso é um sonho do atleta. É óbvio que o Flamengo está em primeiro lugar para o Flamengo tem responsabilidade sobre o atleta e quer que isso aconteça da melhor maneira para o atleta e para o clube, mas também pensando no sonho da carreira do jogador. Até porque a gente não consegue mais descolar o mental da alta performance dos atletas. Ele pode ser uma máquina, pode ser um talento, mas se não tiver com a cabeça boa, nada vai prestar. E, obviamente, que há uma expectativa aí do próprio atleta em viver uma Copa do Mundo como talvez um protagonista aí da seleção do Uruguai, porque o Arrascaeta tem todo o talento para isso. E o Flamengo e o médico, eles trabalham nessa questão humana também, sim, né? O que você falou do Neymar ligar para o Ancelotti, provavelmente o Arrascaeta também já pegou o telefone dele para falar, tô aqui me preparando, vou tentar estar à disposição, e acho que é parte dele também. Nesse ciclo da seleção uruguaia, ele é o cara da seleção. Ele é o cara, ele é o protagonista, A gente pôde ver o Marcelo Bielsa elogiar publicamente, algo raro de se fazer, porque ele dificilmente elogia tanto um jogador como ele fez com o Arrascaeta. Inclusive elogiando o Flamengo na questão física do Arrascaeta, dizendo que ele nunca viu o Arrascaeta tão bem fisicamente. Muito bem. E olha, Venê, é verdade que o Flamengo pode receber uma grande quantia da FIFA por ter bastante jogadores servindo suas respectivas seleções durante a Copa do Mundo? Porque a gente fala muito, a gente olhou 6 possíveis nomes de atletas na pré-lista da Copa, né? Mas, na verdade, do Brasil. Quase que o time inteiro do Flamengo serve suas seleções, né? É isso, tem Gonzalo Plata, tem Carrascal e Arrascaeta, Varela, De La Cruz, Pulgar. Exato. Não, Pulgar tá fora, né? A seleção chilena não vai disputar. Mas, enfim, a FIFA, ela paga cerca de $11 mil por dia para os clubes que têm jogador servindo uma seleção. Pode ter Copa... 1 ou pode ter 10? Exatamente. Por exemplo, se você é a seleção, você é o Flamengo e eu sou a FIFA, eu vou te pagar $11 mil por cada jogador da seleção uruguaia. Por cada jogador? Exatamente. $11 mil por dia por cada jogador? Exatamente. Sendo nessa temporada, já são 10 jogos sem saber o que é derrota. 8 vitórias e 2 empates. E no jogo de quinta contra o Vitória, será que vem mais uma vitória? A gente vai abordar esse assunto no vídeo agora, como eu disse. Mas antes eu vou começar com essa palhaçada do STJD. Para mim, novamente, o STJD querendo aparecer e pode punir o Flamengo por algo que eu acharia muito injusto. Sabe por quê? Flamengo é denunciado no STJD por confusões do Maracanã contra o Vasco e pode perder mando de campo. Detalhe, as confusões aconteceram fora do Maracanã. Ou seja, o Flamengo pode ser responsabilizado por algo que ele não tem responsabilidade. Porque o Flamengo, isso aí com a questão da segurança, polícia militar, BEP, sei lá, governo, o Flamengo não tem nada a ver. Se fosse dentro do estádio, dentro do Maracanã, beleza. Agora, o Flamengo ser denunciado por confusões fora do Maracanã, eu acho isso um absurdo. E tem mais, tá? A Procuradoria pediu que o Flamengo tenha perda de mando de campo. O artigo prevê pena de 1 a 10 partidas, além de multa de 100 a 100 mil reais. Os dois clubes também foram denunciados no artigo 206 por atraso no início da realização da partida, que pode gerar multa de 100 a 1.000 por minuto. Até aí, ok, tudo bem, é isso, faz parte, atrasou, tem que ser punido mesmo. Agora, Flamengo ser punido por confusões que aconteceram fora do Maracanã, eu acho isso um absurdo. Vou esperar o julgamento vai ser quinta-feira. Não afetaria no jogo contra o Palmeiras, marcado para o dia 23 no Maracanã, sábado, 9 horas da noite, jogo esse que eu estou extremamente ansioso desde já, mas mesmo assim, mais uma vez o STJD querendo aparecer. Eu não vou dizer às custas do Flamengo, porque a todo momento a gente vê o STJD aparecendo, envolvendo outros atletas e outras instituições também. Falar de Arrascaeta agora, galera, porque ele vem evoluindo bastante.
E a Flamengo TV, a TV oficial do Flamengo, soltou um vídeo bacana demais com o Fernando Sasaki, inclusive foi aniversário dele ontem, parabéns ao Fernando Sasaki, que é de Niterói, mais um companheiro de Niterói fazendo um grande trabalho. O Fernando Sasaki é o chefe do DM do Flamengo, e nesse vídeo que a Flamengo TV soltou, ele diz o seguinte: já iremos repetir a radiografia nessa semana e continuamos acompanhando a evolução de Arrascaeta. A expectativa tem sido ótima, principalmente pelos sinais que tem demonstrado. Ferida limpa, atleta sem dor e realizando movimentos sem nenhuma dificuldade. E ele complementou aqui: a evolução dele tem sido muito positiva, o atleta já está sem dor, realizando trabalho na fisioterapia em tempo integral. Se deve muito ao comprometimento do atleta, ao cuidado que tem consigo e à estrutura do Flamengo. É isso. O Flamengo possibilita o atleta de fazer o que o Arrascaeta faz. Ele é extremamente empenhado, é um cara que está muito focado nessa recuperação, até porque a Copa do Mundo está batendo a porta, menos de um mês para começar, e ele quer jogar essa Copa do Mundo, que eu arrisco a dizer que será a última Copa do Mundo na carreira dele. Ele já tem 31 anos, mas o Arrascaeta não é um atleta que goza da parte física, digamos assim, que chama a atenção de uma maneira positiva. Pelo contrário, a gente percebe que o Arrascaeta, fisicamente falando, ele é abaixo dos demais, mas a técnica, a forma como o Arrascaeta joga se sobressai dos demais, porque é um cara que é muito inteligente dentro de campo. Então, o Arrascaeta está aí, se recuperando cada vez mais rápido para poder ficar à disposição da seleção uruguaia, porque a gente sabe que para o Flamengo, antes da Copa do Mundo, vai ser impossível. Vai ser preparado pelo Flamengo pós-Copa do Mundo. Galera, mais um clube europeu querendo a joia do Flamengo, o Rian Roberto. Dessa vez foi o Benfica que procurou o Flamengo e também os novos empresários do atleta, mas até o momento o Benfica não realizou proposta, pelo menos no Flamengo. Não sei se para o atleta foi feito, ninguém me confirmou isso, mas no Flamengo me garantiram que não teve proposta. Teve ligação para saber como é que está a situação, se de fato o atleta não vai ficar no Flamengo, enfim, aquele contato de praxe que todos os clubes fazem quando tem interesse em um atleta. E o Benfica, de fato, confirmei no Flamengo, o Flamengo me confirmou, algumas pessoas do Flamengo me confirmaram que receberam o contato do Benfica, mas até a gravação desse vídeo, nenhuma proposta oficial. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, o Flamengo voltou a colocar Marcos Antônio entre os principais alvos para reforçar o elenco. O meio-campista, que atualmente está no São Paulo, já havia despertado interesse da diretoria rubro-negra anteriormente, mas as negociações não avançaram e acabaram sendo interrompidas. Agora, o clube carioca retoma a investida e pretende tentar novamente a contratação na próxima janela de transferências. A informação também foi destacada por Neto, apresentador do programa Os Donos da Bola, que confirmou o interesse do Flamengo no jogador e ressaltou que o clube monitora de perto a situação. Internamente, Marcos Antônio é visto como uma peça importante para fortalecer o setor de meio-campo, principalmente pela sua qualidade na saída de bola, intensidade na marcação e capacidade de contribuir tanto na parte defensiva quanto na criação das jogadas. Com a necessidade de ampliar as opções do elenco para a sequência da temporada, especialmente visando disputas como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, o nome do atleta voltou a ganhar força nos bastidores. O São Paulo, ciente do interesse, estipulou o valor de 25 milhões de euros para negociar o jogador, uma quantia considerada alta, mas que segue sendo analisada pela diretoria flamenguista. O Flamengo estuda a melhor estratégia para apresentar uma proposta oficial nos próximos dias, buscando viabilizar a contratação sem comprometer o planejamento financeiro do clube e garantindo um reforço importante para o restante da temporada. Agora eu quero saber a sua opinião de vocês. Marcos Antônio será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. O melhor comentário eu vou fixar. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras nação!